Antes de mais, para além de agradecer a vossa presença, eu agradeço ao Dr. Francisco Cravo, coordenador do curso de Solicitadoria, que deu um maior apoio a esta iniciativa, que também deveria estar aqui connosco na mesa, mas por um impedimento profissional muito sério, não pode. Por isso também agradeço ao Dr. Paulo Cavaco, aos colegas de uma geração. Bom, eu gostava de dizer que é a minha, mas estão aí com uma década mais jovens. Embora em estudos agrarísticos devemos estar assim a par, porque eu parei durante 20 anos. Eu estudei, participei em eventos, escrevi, publiquei 20 anos atrás. Agora também houve uma oportunidade de parar durante umas semanas, em parte, questões ligadas à sociedade em rede, ao controle da informação, à apropriação da informação, para voltar a algo será muito mais prosaico. E agradeço muito ao amigo do Diamantino. A origem dele será a beira litoral, mas sabe que gostamos de si aqui no Alentejo. E creio que o Dr. Diamantino também gosta de cá estar. Inclusive no ponto de vista gastronómico. Dizer também, eu aproveitava como é que isto se faz para sair. Aqui os colegas são. Como é que é esta coisa? Eu pedir a Pablo para ir aqui à pendrive. Pablo, para ir à pendrive para eu conseguir abrir a minha apresentação. Está aqui? Não, peraí. Peraí. É aqui. Aqui. Bom, como eu tenho trabalhado desde há uns anos em termos interdisciplinares com engenheiros e chegar a um evento sem PowerPoint é quase tão disfuncional como levar um PowerPoint para um evento jurídico. Tanto que também, com um intuito didático, trouxe um PowerPoint. E trouxe um PowerPoint até com características, como verão, pouco comuns para mim próprio. Ainda não me converti a sistemas dinâmicos, deve ser também da idade, mas tinha um PowerPoint com decoração. Passou a ter imagens no PowerPoint. Isto não é para ter aquela lógica holística que o professor Paulo falava. Embora, antes de começar, dizer-lhe que o que afirmou corresponde à orientação das minhas aulas na matéria. Por uma decisão que não passou por mim, mas com a qual me congratulo, nós devemos ter aqui, no Politécnico de Beja, a docência mais prolongada e imagino que aprofundada sobre contratos agrários e arrendamento rural que há neste país. Eu não conheço nenhum outro local onde haja mais de 20 horas letivas e efetivas teórico-práticas para tal tema. A professora Ruth também não. Eu também não sabia. Aliás, isso tem sido um problema incrível, que é ter base bibliográfica e dogmática neste domínio. Daí que foi necessário pegar onde a doutrina estava anos 60 e 70 e trazê-la até hoje. Nomeadamente essa ideia de contrato como processo e como sistema, a questão dos limites da autonomia privada, as relações entre tipo e função ligados pela causa. Vi o professor Paulo assim muito entusiasmado, olhando para o artigo 21, número 1, a propósito das benfeitorias, a ideia de colaboração obrigatória.
ou, não iremos hoje por aqui, embora esse foi o assunto, era o que eu gostava mais, mas atendendo a um diálogo necessário com o Dr. Diamantino, eu vou deter um pouco na questão da relação entre arrendamento e parceria. Ainda que adianto seja um tema, hoje em Portugal, quase fantasmagórico. Quer dizer, eu vou tratar de um instituto que já não há. Não há porque tenha passado à história em termos de tipo social, mas porque o legislador decidiu que era para não haver. Embora também não sei como é que será, porque esta é a terceira vez que o legislador decide acabar com a parceria e com regimes com orientações ideológicas diferentes. Embora não esteja certo se esses legisladores se davam conta disso. Quer dizer, até adiantando um pouco para entendimento, em 1964, um regime supostamente corporativista segue uma lei antifascista italiana, perdão, em 66 cá, com o Código Civil, segue uma lei antifascista que vai destruir os contratos associativos que vinham do Código de 42 e que é seguida acriticamente no novo Código Civil, quer dizer, eu lembro um indício fortíssimo que o regime anterior era só semanticamente corporativo, tal como conceito. Aliás, a Constituição de 33 em matéria económica era ainda mais semântica que a nossa, quer dizer, atual. Ou quando a Constituição Económica Portuguesa apontava para a transição para o socialismo, era tão semântica como a 33, pensei em termos solidarísticos e corporativos. E eu estou a pensar na Portuguesa 33 como, por a mesma altura, a Constituição, creio que chamavam da polaca de Estúlio. Também uma lógica, na altura do Pildursky, para ser corporativismo para o Brasil. Mas isso aconteceu aí, aconteceu em 75 com a lei revolucionária do arrendamento rural e agora é que voltou a acontecer numa orientação liberal em 2009. Mas a realidade tende a ser mais forte que os legisladores. Sobretudo uma que documentadamente existe pelo menos há 4.000 anos. Bom, a maioria dos presentes terão uma ideia, na melhor das hipóteses, vaga do que se trata da parceria. Eu não vou ler, se me permitem alguma descortesia, todos os presentes são alfabetizados. Esta é a noção que temos, é uma noção normativa porque diz, é isto, mas já não há. Ou seja, isto é o que é proibido fazer. De novo, quer dizer, a lei que veda novos contratos de parceria, define parceria. Isto é uma limitação negativa do regulamento rural. Como depois temos uma definição de arrendamento rural. Enquanto, voltando a Pablo, teremos aqui mais que uma espécies da locatio conducio rei. Que, aliás, apesar de tudo, se nós formos às fontes romanas, a locatio conducio rei de fundi era outra coisa. Era outra coisa, temos aqui um conceito de coisa. Era outra realidade, era outra regulação. Quer dizer, só na simplificação liberal, sobretudo francesa, do Poitiers, a locatio conducio rei é que foi pensada unificadamente. Bom, vou tratar isto em termos estruturais, depois em termos históricos e ver o que é que estamos. Porque são duas linhas discursivas que andarão a par. Em primeiro lugar, para nós conseguirmos entender as coisas,
nós temos que fazer uma distinção que na literatura portuguesa não é muito comum entre contratos de troca e contratos associativos. Nós estávamos aqui com a colega Ruth Saraiva, com alguma deselegância da minha parte, perturbando os colegas, pensar falar designadamente no professor Pedro Paes Vasconcelos, em cuja tese sobre a tipicidade, quando trabalha com séries de tipos, ele nem faz essas aproximações. Já faz mais recentemente o professor Ferreira de Almeida, quando desenvolve especificamente destes contratos. Nós temos contratos de troca, em que há uma coisa ou um serviço tem uma contrapartida, isso leva a que o enriquecimento de uma parte seja contrabalançado pelo empobrecimento de outra, ou se quisermos, há vantagens para ambas, mas está que haver um mínimo de vantagem, concordo sinceramente, senão nem sequer a oportunidade do contrato existe. Portanto, fazer uma aproximação tendencial. Se eu compro, fico com o bem e fico-se com menos dinheiro. Aliás, recentemente um ex-primeiro-ministro, cuja mãe terá vendido um apartamento, diz: nós trocamos um bem por liquidez. Ficámos iguais. E no mundo das ideias abstratas será assim. Quer dizer, o contrato de troca por excelência é compra e venda. Deixei aqui, jovens, para recordarem a definição de compra e venda no Código Civil. Aliás, também recordar que nas 3 formas de locatio é sempre troca. Ou pelo tempo utilizando a coisa, ou pela obra executada, ou pela atividade. Espera aí. Espera que eu vou aqui Desculpem, onde é que está? Ok. Depois também é preciso não esquecer que expressamente nós temos uma regra no Código Civil que manda aplicar a disciplina da compra e venda a todos os contratos de troca. Não diz, mas a todos os contratos de troca. Já a parceria, eu estou-me a centrar na parceria agrícola, vamos pensar outras parcerias, nomeadamente a parceria pecuária. Aliás, a distinção é feita no direito brasileiro. Aqui era feita até ao final da vigência do anterior Código Civil. Dentro da parceria agrícola, parceria pecuária. A parceria pecuária vai continuar, creio eu que residualmente. Em Portugal não se deu a devida atenção à parceria pecuária ligada à integração vertical. Nomeadamente no que se refere à criação de animais para abate. Noutros países é comum, ou seja, ver o parceiro pensador empresário estar ligado a empresas de transformação e distribuição de carnes e funcionar a parceria pecuária como instrumento de integração vertical. Mas estava dizendo, temos estes contratos associativos em que as partes concorrem ambas para um fim comum. Ambas? Mínimo 2, mas para um fim comum. E o que é que temos aqui de característico? O risco. Nos contratos de troca há uma transferência de risco, nos contratos associativos há uma partilha do risco económico. Contrato de referência dos associativos, entre nós, contrato de sociedade, onde também aquela ideia da finalidade de repartição é evidenciada. Vamos em frente. Com a ressalva bem feita para o colega há pouco, em que tem que haver alguma vantagem para a decisão de contratar existir. Esta é uma aproximação relativamente comum à teoria dos jogos, aproximando a soma nula, ou a soma zero, dos contratos de troca, em que temos também ideais
não há vantagem para nenhuma das partes. Há uma utilidade que é trocada por outra. Dos contratos associativos que procurarão um ganho a ser repartido logo, a ter um interesse comum, se quisermos, na melhor execução. E aí estamos a pensar, bom, mas isso, qualquer contrato, há um interesse comum na execução do contrato. Há. Mas cada um tem o seu. Claro, e o risco é diferente. Se formos aqui ao arrendamento rural, ou numa locação simples, se eu não obtiver, eu locatário, não obtiver as vantagens que pensava, eu arrendo uma casa para ir de férias, parti uma perna de véspera de ir de férias, problema meu, tenho que pagar a renda à mesma. Eu partir ou não uma perna é indiferente para o senhorio. Se nós tivéssemos a casa os dois e para arrendar a terceiro, nós teríamos todo o interesse em que a casa estivesse ocupada. Para além disso, é preciso pensar que se os próprios contratos de troca necessitam de haver alguma soma positiva para haver a iniciativa de contratar, um retorno, pensando no Pablo, referiu sobretudo de externalidades negativas, desvantagens para o entorno, para o ambiente, tem de existir também uma vantagem positiva para a sociedade. Porquê? Bom, nos nossos ordenamentos não se aceitam contratos sem causa. Sem causa. Embora a causa hoje em grande parte já seja quase clandestina, a doutrina já não gosta muito da causa, eu creio que é por razões também ideológicas, dá muito trabalho, mas também por razões ideológicas. É que a causa permite fazer controle do conteúdo que nem sempre interessa. E é bom pensar que aqui não há... As ideologias existem. Com a maior simpatia, por exemplo, dois colegas que estão nesse extremo da mesa partem de pressupostos ideológicos, não direi contrapostos, mas muito diferentes. Um mais assente no mercado e no contrato, o outro mais na solidariedade, uma função mais individual, mais social. Mas é preciso pensar que se num contrato não resultar nenhuma vantagem para a sociedade ou desvantagens para a sociedade, entre nós, esse contrato é ilícito. Embate diretamente, bom, além do 405 dos limites, 405 do Código Civil, embate diretamente no 280. Quer na boa-fé, quer, sobretudo, na ordem pública. Que é outra cláusula geral que em Portugal anda muito esquecida. Não é só a função. Aliás, introduziu-se o abuso de direito no Código de 66 e desde quase os anos 70 que há um esforço grande por esquecer que ele lá está. Não é não reparar, acho que é a intenção de... Porque a questão da função social ficou associada ao regime anterior, fala que a função social com ligação também ao pensamento católico, chegarmos à função social da propriedade, aquilo sou antigo. Não só antigo como fascista. Quer dizer, não se falar hoje em Portugal em função social é démodé. Portanto, dizer, a doutrina chega quase ao mesmo ponto através da boa-fé objetiva. Mas o caminho é outro, mas o ponto de chegada é o mesmo. Bom, mas está a dizer que é possível, que isto aqui, os gestos não são absolutos, é possível mistos, contratos de troca no trabalho, no mandato profissional, na doação,
em que haver interesse, por exemplo, se há repartição dos resultados com os trabalhadores? Sim, temos uma associação como também nos contratos associativos. Dei o exemplo em 3 tipos muito semelhantes, que é a parceria, a associação em participação e as sociedades em comandita, em que há um elemento externo que entra com capital por várias formas, mas depois tem um retorno que decorre dos resultados e assume também, numa maior ou menor medida, o risco. Aliás, no que toca ao direito comercial, a base é a comenda medieval. E seria muito interessante, eu não vou fazê-lo, mas estes contratos associativos hoje são muito utilizados ainda pela banca islâmica, porque o juro, tal como acontecia cá em Portugal, até Pombal, o juro estava vedado. E São Tomás de Aquino explicava muito bem porque é que o juro não podia ser. As ordenações, por mais de uma vez, proibiam o juro. Tiveram inclusive é que inventadas letras de câmbio, supostamente de praça para praça, para permitir a incorporação do juro. E a banca islâmica funciona assim, uma lógica de partilha de resultados. Bem, mas isto não dá depressa porque eu sei que sou chato. Bom, tempo. Temos aqui a questão, disse que a parte decorativa. Quer dizer, eu pus aqui, nunca tinha feito, pus uma apresentação minha, a imagem de um ato, não vou dizer que é um contrato. Aliás, se falássemos em contratos em geral a um juiz, não digo já egípcio, mas romano, isso é uma coisa estranhíssima. Se pensarmos como é que funcionava o direito asácio, isto a ver com um contrato muito. Assim, mas qual é? Embora aqui nós estivéssemos nos consensuais. Sim, que não nos consensuais, ou se pensássemos que havia tipos abertos como a estipulácio. Mas vamos adiante. Temos aqui um contrato, uma situação jurídica de parceria agrícola. Isto é um papiro de há 4 mil anos atrás, de parceria, celebrado entre um tempo e um cultivador. Mas também há 1700 anos. Eu sei que a doutrina brasileira se chamou a atenção, mas há 3700 anos, Código de Hammurabi, a primeira compilação escrita de regras, aqueles egípcios um pouco mais antigos, mas são registros que foram encontrados. Temos, nos parágrafos 45 e 46, distinção expressa entre podemos dizer hoje, arrendamento rural e parceria agrícola. Ambos. Mais, no direito romano, e andando para a frente, há a ligação da parceria com o arrendamento, tendo ambos por objeto um terreno agricultável, não era feito. Ou melhor, a propósito das sterilitates, das perdas por intempéries, por incêndios, etc. Chega a certa altura, o piano diz, bom, na Ocácio conduz ao rei de Fundi é assim, mas atenção que nos outros que não há uma mercês certa, não há uma renda que em princípio era em dinheiro, aliás é discutível se era sempre em dinheiro, convertível em dinheiro, mas na Locácio Condúcio havia sempre mercê certa, o que seria as parcerias, isto não é Locácio Condúcio. Mas esta aproximação que os jogadores mais recentes fazem, uma coisa e outra, é recente. Aliás, o mais parecido que temos, que é a colónia parciária, vem de uma lex já do século I, isto é coisa recente, para a colonização. Sobretudo uma lex aplicável inicialmente ao norte da África.
à parte. Eu vou ainda dar mais depressa. Esta separação manteve-se firme nas ordenações. Eu vou deixar a apresentação. É que nós encontramos, ainda que as ordenações surgissem fragmentariamente, não trato regimes, até pela relevância do direito romano enquanto direito subsidiário, e também do costume, mas as ordenações deixam em localizações diferentes o arrendamento e a parceria. Aliás, a experiência a parceiro de meias a terço ou quarto. Mais, a parceria surge na sequência da sociedade e da companhia, não da locação. E é essa tradição portuguesa que resiste até 1867. Aqui no Brasil aguentaram as ordenações até 1917. Mas aqui ficam 1867. E o nosso código antigo, dito Seabra, mantém separadas, ainda com uma ligação de remissão, para parte de conteúdo, o arrendamento de prédios rústicos na locação e as parcerias junto às sociedades. O nosso legislador teve muito clara a diferença entre os tais contratos de troca e os contratos associativos. E isto apesar do Código de Napoleão, o francês de 1804, nem sequer referir a parceria. Até porque a parceria era contraditória com o regime liberal. Funcionamento do mercado. Dizer que havia uma solidariedade necessária entre o proprietário e o cultivador, embora as parcerias se mantiveram em França ao longo do século XIX, sobretudo nas zonas dedicadas à produção de vinho. Daí que as parcerias tenham entrado na lei francesa já mesmo no final do século XIX, na última década. E lá se mantenham, ainda que discretamente. É importante pensar em Portugal a influência que teve, creio que sobretudo por via dogmática, a doutrina italiana. A lei italiana. Muito mais que a francesa ou a espanhola. Aliás, basta ver quem é que os nossos autores citavam na primeira metade do século XX para perceber que era Itália, não liam o alemão, para dizer algo assim um pouco com malícia sobre Néstor Cordeiro, que é um homem que vive com a cabeça em Munique. Aliás, ele até... Bom, não vou dizer mais. Não é a máxima consideração, mas ele pensa em termos de sistema de fontes, que está no sistema de fontes alemão e não no português. Que é interessante. Mas ele até meados dos anos 80 não cita alemães, praticamente. Aprendeu alemão, fez um grande esforço e aprendeu alemão. Não estou a ser nada irónico, muito menos sarcástico. Esforçou-se por fazer. Mas foi inovador entre nós. Quer dizer, Portugal, os nossos juristas, também os técnicos governamentais, até pela aproximação ideológica que havia entre regimes, aqueles que tiveram em Itália até 44, eles seguiam muito na alemã. Perdão, da italiana. Inclusive, o nosso Código Civil de 66, em grande medida, não na estrutura, mas em grande medida, em termos de conteúdos, vem do Códice de 42. E o que é que temos? Na Itália, foram consequentes. Ou seja, a parceria entra com força nos anos 30 por permitir associar capital e trabalho. Eliminar a luta de classes. Ainda que fosse uma associação com domínio do capital sobre o trabalho. Também é completamente coerente. Aliás, a Carta della Mesadria de 33, que depois é vertida no Códice, vem exatamente nesse sentido. Eu consegui encontrar a capa dos atos do Concílio da Corporazione de 33, onde vem a Carta della Mesadria. Bom, vamos saltar a Lei de Arrendamento Rural de 1962, que nem toca no assunto. Aliás, é uma lei de arrendamento, é uma lei de parceria. E chegamos ao Código Civil. E o Código Civil, no decreto preambular,
pela primeira vez, 3 vezes, procura converter todas as parcerias em arrendamentos. Isso faz sentido face ao regime e ao que seria a construção económica do corporativismo português? Absolutamente nenhum. E posso especificar, se entenderem, até com os artigos da Constituição 33. Até com o que teria sido do Estatuto do Trabalho Nacional. Também que é de setembro de 33. E que desenvolve a Constituição Económica. Mas, pela influência da doutrina italiana. Eles começaram a ler que a parceria não fazia sentido. E, nos anos 60, com o chamado segundo plano de fomento, procurou-se uma modernização da agricultura. Na Itália isso foi ligado a uma desfascização do Código. Os contratos agrários saíram em 64. Já iam sendo aos bocadinhos, mas saíram quase todo em 64 do Código Civil. E isso criou um grande impacto, chama-se 66, um regime supostamente corporativo que introduz alguns aspectos corporativos em 62, deixa-os cair em 66 no arrendamento rural, nomeadamente tocar rendas e ou intervenções grandes da lavoura, ou à solução de conflitos. O que é que temos no Código Civil? São setores conservadores, não corporativos, que prevalecem fortemente. Quer dizer, o componente corporativo no Código Civil continua ali no artigo 1º, número 1, a propósito das normas corporativas, mas isso é assim uma flor na lapela. E aqui, o que é que temos depois? Também mais depressa. A Lei de Arrendamento Rural de 75. A ideia é acabar com as parcerias, porque as parcerias são uma forma de exploração do fator trabalho pelos proprietários, eventualmente absentistas, malandros e coisas assim. Arrendamento rural, sim. O arrendamento rural hiperregulamentado. Quer dizer, o tipo absorve quase integralmente a autonomia privada. Mas, aquele problema de saber se alguém ou não tem vontade de arrendar, não se punha, porque passava a haver arrendamentos compulsivos por decisão dos serviços da agricultura. Então, a decisão diz que não é explorado, não é expropriado, é entregue de arrendamento compulsivamente. Que, aliás, algo que o atual governo reintroduz em parte no decreto-lei que aprova a Bolsa de Terras. Que é também interessante. E até pensar que um governo, com um ministério como o da colega Assunção Cristas, vai reprocurar o artigo 88, número 2 da Constituição dos bens, arrendamento compulsivo de bens em abandono, face à base ideológica deste governo, é espetacular. Bom, mas dizer conversão forçada. A Constituição vai ter uma aproximação mais moderada. Diz, bom, quando for possível, há o recuo na Constituição de 76, que também se compreende pela evolução política, quando for possível. Logo, no ano seguinte, a lei de arrendamento rural sai ao mesmo tempo, lá está no mesmo dia, a lei do arrendamento rural 76, 77, a lei da reforma agrária, a lei da reforma agrária é de 77, 77, que aqui os portugueses o conhecem mais pela chamada lei Barreto. Esta lei, sempre que a lei de arrendamento rural está dentro do microsistema da lei da reforma agrária. É bom pensar isso. A referência do sistema de fontes não é o Código Civil, nem pensar. Nós temos a intermediação necessária, hoje ainda, da Lei de Bases do Desenvolvimento Agrário de 1995. Por acaso, e do último governo de Sr. Cavaco. E que ficou. Mas dizer que esta Lei de 77 reintroduz o regime das parcerias. E regula. Embora aplicando apenas às que existiam. Não há novas. É para extinguir, mas não há novas. Mas não há pressa para extinguir. Aliás, diz que só quando houver bem condições de crédito agrícola, quando houver extensão agrária, sistema de seguros, só aí é que vai ser extinto. Espera aí. Também falar de 88. A de 88. 88 o que é que faz? Esquece a previsão constitucional. Quer dizer, de 88 a 2009
foi viável celebrar novos contratos de parceria agrícola. Isto pode ser mais. Situação atual. Não tenho receio nenhum de dizer, acho que plenamente até pacífico, os próprios até bateriam palmas. A lei atual do arrendamento rural é a mais desregulamentadora desde o Código de Seabra e da lei dos arrendamentos de 1919. Em termos agrarísticos, regredimos a 1961. Embora a situação real é diferente. No Brasil ainda há fome de terra. Ainda há quem queira agricultar. E há um mercado de terras controlado pelo lado da oferta. Não da procura, mas da demanda. Aqui hoje, em parte, é o contrário. Quer dizer, os proprietários só conseguem encontrar alguém que queira ser rendeiro por remunerações muito baixas. Que eventualmente é que a terra perdeu importância. Inclusive é como fator de produção. Por exemplo, Malthus, a colega referia, não pensou na agricultura hidropónica, nem aeropónica, nada disso. Mas aqui, perto de Beja, produzem-se agora morangos em estruturas de estrado. E agora estamos a produzir morangos. A caminho de Quintos, está ali umas estruturas, com regadio. E aqui ali, o que é a terra ali? Suporte. Não há, a aptidão produtiva daquele local até podia ser completamente arenoso, pedregoso, não interessava nada. A grande produção resulta da tecnologia, do saber, é dizer ali, é que ainda falta outro fator de produção. Capital, trabalho, iniciativa, conhecimento. O que muda isto é o conhecimento. Tornou também, quase que acabou com a escassez da terra. Para além de questões sociais que levaram a migrações massivas em Portugal para o litoral, levou a que em muitos locais do interior haja muitas terras por agricultar, porque não havia sequer ninguém com vontade de o fazer, até sem pagar nada. A situação é diferente no Brasil. Se dizer assim, nós não temos movimento sem terra. Aliás, talvez temos movimento daqueles que fogem da terra, que é uma coisa. Aliás, se alguém disser, você vai trabalhar na agricultura, se eu disser, quanto é que me pagam para eu trabalhar na agricultura? Não é quanto é que não é cultivar para a alimentação e para colocar no mercado. Hoje ou temos agricultura assim de muito especializada, ou agronegócio. Agora, agricultura de subsistência, consumo, agricultura familiar, em parte para autoconsumo, isto é completamente marginal. Indo. Tá. Bom, terminando. Foi proibida a celebração de contratos novos. Também mistos. Era comum, no centro e norte de Portugal, um contrato base consuetudinária, que era o chamado caseirado. Não por aqui. Nós tínhamos aqui ou tínhamos pequenos rendeiros, ou tínhamos agricultura capitalista como arrendatários, que era um contrato em que havia uma renda fixa, havia partilha dos resultados em 2 ou 3 culturas, e, em alguns casos, ainda havia cláusulas de serviços. Por exemplo, de colher a seara de uma folha que ficava do proprietário. Onde o proprietário assumia com toda a responsabilidade, mas o rendeiro tinha a terra dele, era em parte parceiro, por exemplo, para azeitonas, e ainda ceifava o terreno do proprietário. Que hoje até algo, tal artigo 8 da lei, até veda. O que é que sobra aqui? São os contratos mistos de arrendamento florestal. E porquê é que será que sobram?
que aqui a lógica é também de o poder económico está do lado dos rendeiros. São as grandes empresas de madeira de celulose. E esses grandes rendeiros, sobretudo numa situação como a nossa, onde ainda são frequentes incêndios florestais no verão, são frequentes. Porque há grandes plantações ou de pinheiros ou de eucaliptos, sobretudo mais uma vez centro e norte, na área montanhosa. É frequente haver incêndios. Talvez na segunda-feira falemos da questão da socialização do risco aí. Mas o que é que acontece? O seguro não cobre inteiramente e o rendeiro empresário do papel prefere partilhar o risco com o pequeno proprietário. Quer dizer, o que é comum é haver um só rendeiro para, às vezes, dezenas de pequenos proprietários que arrendam para a plantação de eucaliptos ou de pinhal. Aliás, essa é a razão por ainda se manter aqui. Aliás, esta é uma lei que promove o agronegócio. Quer dizer, quando interessa o agronegócio, é liberal e fica do lado, fica da liberdade e pensar posições claras para o rendeiro e para o proprietário. Quando chega à floresta, quando passa a interessar o agronegócio a partilha de riscos, bom, podia ter sido diferente, claro que sim. No nosso entorno geográfico e edafoclimático, de produções, concorrência na União Europeia e no exterior, a parceria e o arrendamento coexistem em França, coexistem na Espanha, até nas leis muito recentes, na Espanha já da última década. Na Itália, a lei de 82 de conversão forçada, em parte viu os efeitos limitados por uma sentença da Corte Constitucional. Até já houve vários congressos em Itália de agristas só sobre os efeitos, sobre essa sentença. E o que é que se podia o legislador ter feito? E ter modernizado o contrato? Podia ter o posto ao serviço até do agronegócio mais evoluído, mas preferiu ir numa lógica de unicidade e até liberal. É tudo igual. As especificidades não interessam. Como também acabou o arrendamento a cultivador direto, entretanto chamado agricultor autónomo, a consideração dos interesses sociais da família também só surge residualmente. Temos aqui uma lei para o agronegócio. E simplificando. Aliás, a simplificação também é um caráter comum, expectável do liberalismo quando o liberalismo se torna legislador. Isso é a razão de ser dos códigos do século XVIII, XIX. As questões do século XIX e dos códigos do século XIX é simplificar. Não haver, como o Paulo dizia, a consideração das categorias de pessoas, mas criar uma igualdade formal entre todos. E nós bem sabemos que até Aristóteles, a justiça passa por tratar igualmente o que é igual, mas também de tratar desigualmente o que é desigual, de acordo com a medida da diferença. Bom, eu já vos aborreci muito e, sobretudo, gostava de passar a palavra do Diamantino. Vai mostrar como no Brasil, creio eu, foram mais inteligentes, ou pelo menos nem pensaram no assunto, tiveram o bom senso de não pensar no assunto, mantendo arrendamento e parceria à parte.